Então, hoje nós vamos ter o seminário do professor Walter Carvalho. Ele vai falar sobre a batata doce como potencial para etanol, é um trabalho que ele já vem desenvolvendo aqui na universidade há longo tempo. Então, professor Walter, com a palavra, por favor. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje, professor Ricardo Evangelista, professor Alexandre. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente estar falando sobre a batata doce. Eu sou suspeito para falar da batata doce porque já tem quase 10 anos que eu estou trabalhando com a batata doce aqui na universidade, 8 anos, e comecei a trabalhar também na UFLA com essa cultura. Só para falar um pouco do histórico, da batata doce aqui, do trabalho. A batata doce é uma cultura de grande importância econômica no Brasil, que é utilizada basicamente hoje para a alimentação humana, as raízes para a alimentação humana. E através de vários estudos, revisões de literatura, observou-se que o potencial da batata doce é muito maior, e ele é subutilizado do que a batata doce ficar sendo utilizada apenas para alimentação humana. Com isso, então, nós começamos uma linha de pesquisa dentro do programa de produção vegetal, de pós-graduação em produção vegetal da UFVJM, que trabalha com a parte de produção e melhoramento de hortaliça, e eu tenho trabalhado com outras culturas e principalmente com a cultura da batata doce. E nós estamos fazendo vários trabalhos, nós já temos mais de 5 dissertações com a cultura, artigos científicos publicados em periódicos, com a cultura da batata doce, principalmente para alimentação animal. No Brasil hoje são poucas pessoas que trabalham com a cultura da batata doce, e isso até é explicável, porque nós vamos ver no seminário, e muitos consideram a batata doce uma cultura marginal, de não tão importância econômica assim, mas que na verdade ela tem um potencial enorme e que ela é subutilizada, tá? Então, só um pouco desse histórico. Nós, com esse trabalho que está sendo desenvolvido, aqui na UFVJM, nós temos um banco de germoplasma de batata doce com vários genótipos que foram coletados aqui na região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, genótipos oriundos de outras regiões como Lavras, Tocantins e outras regiões, Mato Grosso, outras regiões do país. Nós temos hoje aproximadamente 80 genótipos aqui no banco de germoplasma da UFVJM. Nós estamos com vários trabalhos, e um que nós estamos fazendo agora, nesse momento, nós estamos fazendo a caracterização molecular desse material e a caracterização morfológica. Então, nós vamos fazer, através da parte de biologia molecular, caracterizar todos esses genótipos, porque nós já temos alguns dados, e esses genótipos, alguns deles são duplicatas. Porque às vezes você pensa que o material é diferente, visualmente você não consegue observar aqueles materiais, os que são as diferenças são muito drásticas, é fácil a gente identificar, outros não. Então nós temos algumas duplicatas e a gente quer fazer a identificação correta desse material através de uma caracterização molecular. Bom, começando então o seminário, propriamente dito, nós vamos falar da batata doce como uma cultura potencial para a produção de etanol no Brasil. Qual que é o desafio global que nós temos hoje? Isso não só do Brasil, mas global. Produção de alimentos, No Brasil nós não temos muito problema, mas vários outros países, as áreas já estão estagnadas em termos de produção de alimento. Energia, produção de energia, principalmente uma energia sustentável, E junto com isso tudo,
a sustentabilidade ambiental. Então não adianta nada nós produzirmos muito alimento, muita energia, se não tivermos a sustentabilidade. Então esse é o grande desafio que nós temos hoje em nível mundial, né? Produzir alimentos, produzir energia, sendo os dois sustentáveis, né, de forma sustentável. Só um histórico sobre a produção de etanol. Na verdade, vocês já devem ter conhecimento, mas só resgatando um pouco, né? O etanol como biocombustível, a experiência brasileira começou em 1975, né? Com o Programa Nacional do Álcool, né, o ProAlco, que onde nós tivemos, né, em nível de Brasil, vários incentivos para a produção de álcool, principalmente algumas matérias-primas, como cana, mandioca e algumas outras culturas. Então se apostou muito na cana, na mandioca e em outras culturas para a produção de etanol. De 75 a 79, né, que foi o início, nós saímos aí de uma produção de 600 milhões de litros ano, em 75, 76, para aproximadamente 3,4 bilhões de litros ano, 79 e 80, graças a esse programa aí do ProAlco, tá? Em 78, né, surgiram os primeiros carros aí a álcool, mais ou menos 78, né? Então nós tivemos os primeiros veículos aí movidos a álcool. De 80 a 86 foi o chamado fincando raízes, né? Que nós tivemos o segundo choque do petróleo no início aí, no final da década de 70, início da década de 80, e nós tivemos aí já estados 86 e 87 com uma produção de 12,3 bilhões de litros ano, quer dizer, de 80, quer dizer, menos de 10 anos, passou-se de 3,4 para mais ou menos 12,3 bilhões de litros ano. Então, um aumento de 3 a 4 vezes a produção de etanol numa década, né? Isso em nível de Brasil. Os carros a álcool passaram 0,46% em 79 para 76% mais ou menos em 86, quer dizer, menos de uma década também. Então, o etanol como biocombustível, né, em 86 a 95, já final da década de 80, início da década de 90, nós tivemos uma estagnação e a gente já tinha 95, quase 96%, né, dos carros movidos a álcool. Os preços do petróleo, né, caíram muito de 30 a 40 dólares por barril para 12 a 20 dólares o barril. E nós tivemos uma crise de abastecimento aí, todos, né, pelo menos a grande maioria aqui deve lembrar que foi aí na 89, 90, com a crise de abastecimento de álcool que nós tivemos no Brasil. E com isso, o etanol perdeu um pouco da credibilidade dele. 95 a 2000 teve uma fase de redefinição desses programas, né, a desregulamentação dos preços do etanol e aumento da produção de açúcar em detrimento do álcool. Isso também, né, colaborou aí para essa crise. O que nós temos no etanol hoje? Uma expansão, né, da cana-de-açúcar. Hoje o etanol basicamente é cana-de-açúcar para o cerrado brasileiro. Quer dizer, aumentou-se a área de produção, né, da cana. Em 2010, a tecnologia do biocombustível, né, os carros flex. Então, gasolina mais etanol, em qualquer proporção. E hoje todos sabem, quer dizer, a maioria dos carros hoje que é fabricado, ela é flex. Então, quer dizer, etanol ele já está embutido quase 100% dos veículos produzidos hoje. E teve-se então a fase de se procurar, né, novas alternativas energéticas para a produção de etanol. Então nós temos de biocombustível, o etanol e o biodiesel. Só para exemplificação aqui, em alguns países, como que é a questão da produção de etanol, né? Nós temos no Brasil, os maiores rendimentos em etanol são milho e trigo, são de baixo rendimento. Olha lá, o etanol no Brasil, que vem da cana, né?
mais ou menos 6,6 mil litros por hectare que é produzido. Na União Europeia, que é da Suberbet, que é a beterraba sucarina. Então o etanol lá, a maior parte é produzido de beterraba. Na Índia, da cana-de-açúcar também, nos Estados Unidos o milho, né? Na Tailândia, mandioca. Na União Europeia nós temos também um pouco de trigo para a produção de etanol e depois, né, uma pequena parte de celulose e biodiesel que representa muito pouco. Mas a maior parte, principalmente no Brasil, onde se produz mais é o quê? O etanol oriundo da cana-de-açúcar, tá? Com uma produção de aproximadamente 6,6 mil litros por hectare de produção média. E isso veio o quê? Graças à evolução da cana, né? A cana saiu de 75 até 2006, ela cresceu cerca de 60% da produtividade em 30 anos, mais ou menos 2% ao ano, que é muito. Isso graças ao investimento que teve na cultura da cana-de-açúcar, em tecnologia de produção, adubação, controle de pragas e doenças, seleção de novas cultivares, né, graças ao melhoramento. Aí se conseguiu essa produção aí, e que representa muito para o Brasil, que a maior parte, né, eu acho quase a totalidade do etanol é oriundo da cana-de-açúcar. Comparando, nós temos aqui, considerando aqui a cana-de-açúcar 100%, né, nós temos algumas culturas importantes. Vou pegar aqui, ó, mandioca, representa 73,6% em relação à cana, né? Estou falando em relação aqui, ó, nós temos o rendimento, toneladas por hectare, o etanol, litros por tonelada, e o etanol, litros por hectare. Se a gente comparar a batata doce, hoje o rendimento médio de tonelada por hectare é de 12,5, 12,2, podendo chegar até 12,7 toneladas por hectare, que é a média brasileira, que é uma produtividade muito baixa. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui na universidade genótipos nossos aqui que a gente produz facilmente 40 toneladas por hectare, sem muita coisa, quer dizer, sem muita tecnologia envolvida, tá? Então essa produtividade média é a que nós temos no Brasil hoje. Lembrando que a batata doce é uma cultura de agricultura familiar, né, onde se usam poucos insumos, por isso a produtividade brasileira ela é muito baixa. Cultivares não selecionadas, não adaptadas, e isso contribui para essa produtividade. Com essa produtividade nós temos uma produção de aproximadamente 2 mil litros por hectare, que dá 170 litros por tonelada. Comparando com a cana-de-açúcar, corresponde hoje cerca de 29% que a cana produz hoje, considerando uma produtividade média de 74 toneladas por hectare e de 6,6 mil litros litros por tonelada, né? E 6,6 mil litros por tonelada de cana, que é o que nós temos hoje, talvez mais ou menos, questão desses dados, por hectare. Mas a variação não é muito grande, que a gente tem hoje na cana-de-açúcar, tá? Aí vem aquela pergunta, né? E a utilização da batata doce como potencial? O que é que nós temos hoje em termos de batata doce? As estatísticas da batata doce hoje refletem o quê? Uma visão tendenciosa da cultura, que é uma visão antiga, que é uma cultura como alimento de sobremesa, um alimento básico, tá? Nível muito baixo de tecnologia aplicada, cultivares não adaptadas, não selecionadas, susceptíveis a pragas, a doenças, a nematóides, cultura subutilizada. Nós podemos utilizar hoje a batata doce para alimentação. Nós vamos ver aqui a alimentação humana, que no Brasil quase 100% dela é destinada para alimentação humana, alimentação animal, produção de ramas, eu vou falar um pouco, produção de raspa, de amido,
e a produção de etanol, que é o foco nosso hoje. E o subconsumo, até em nível de alimentação humana, hoje ela é subconsumida, tá? Então, hoje as estatísticas não denotam, né, que nós temos no Brasil uma produção de etanol, um potencial para produção de etanol. Importante é o seguinte: se nós formos buscar hoje no Brasil e até no mundo, são poucos pesquisadores que trabalham com a cultura da batata doce. Isso, né, tem vários trabalhos que citam porque são poucos pesquisadores que investem. Primeiro, que quem investe em batata doce em termos de instituição de pesquisa é somente instituição pública. Nenhuma empresa privada investe em batata doce. Por quê? A propagação dela é propagação vegetativa, né? Então é muito fácil você desenvolver uma cultivar, relativamente fácil, e você pode perder o domínio dela muito fácil, porque você propaga ela facilmente, né? Então, a batata doce hoje, para uma grande empresa que quer ter o controle da tecnologia, ela não é interessante, né? Em termos de patente, por exemplo, você tem, a não ser que você tenha uma patente para a produção de algo específico, mas para o desenvolvimento de novas cultivares, hoje não é isso, não é interesse de grandes empresas. Então, no Brasil hoje nós temos algumas empresas estaduais, universidades e um pouco a Embrapa. Embrapa de Brasília, né, Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliça, que trabalha não na produção de álcool. Eles estão começando agora com alguns trabalhos, mas mais para a alimentação humana, tá? Esse preconceito que eu estou falando contra a batata doce, ele existe não só no Brasil, mas em muitos países, tá? É uma visão sociológica, né? Onde a cultura é comumente vista como alimento não básico, que somente se torna básica em tempos de necessidade extrema. Isso é interessante, que ela foi muito utilizada na União Europeia, né, na guerra lá nos Estados Unidos, na Guerra Civil, nos países asiáticos, na Segunda Guerra Mundial. E uma visão agronômica de cultura de subsistência, de sobremesa, e onde a colheita ela não é mais do que 4 meses aí, por exemplo, nos Estados Unidos, ou aproximadamente 7 meses no Brasil. Lembrando que a batata doce é uma cultura, não é uma cultura anual, é uma cultura permanente. Nós colhemos ela anualmente porque no Brasil ela se destina mais à produção de raiz para alimentação humana. Então nós precisamos o quê? O mercado exige raízes menores de um formato padrão comercial que atenda a exigência do mercado. Mas se nós deixarmos a batata doce no solo, crescendo mais de um ano, ela pode duplicar, triplicar a sua produtividade, porque ela vai crescendo. Alguns de vocês já devem ter visto na Globo Rural, normalmente aparece essas reportagens. O produtor colheu a batata doce numa raiz de 20 quilos, de 15 quilos. Isso não é difícil, é só deixar ela crescer. Se ela não foi atacada por pragas e doenças, ela vai dar uma batata doce graúda e bonita. Não há problema nenhum e não é mágica nenhuma que isso aconteça. O que é interessante é o seguinte: muitas culturas além da cana, né, receberam uma atenção especial aí na época do proálcool, nos primeiros anos. A mandioca, o sorgo sacarino e até mesmo o bambu. E na época ninguém se pensou em investir na batata doce para produção de álcool. Vários trabalhos nós temos com mandioca, né, sorgo. Devido a visões errôneas, né, sobre essa cultura, e principalmente aí essa questão agronômica, ela nunca foi seriamente considerada como uma alternativa para a produção de etanol. Aí vem a pergunta, né, se já se deu alguma chance a batata doce para essa finalidade. No Brasil, não. Olha que interessante no Brasil e China, né? Nós comparamos aí dois BRICS, né? China, né? Todo mundo sabe, a população
chinesa, quer dizer, a maior população que nós temos, né? Cerca de 1,3 bilhões de pessoas, comparado com o Brasil, mais ou menos 197 milhões, né? Área agricultável per capita, no Brasil 1,8, na China 0,1 per capita, tá? Isso é importantíssimo. Produção de anual de batata doce, milhões de toneladas, no Brasil 0,5, quer dizer, 500 mil, a China 118. O que é mais interessante daqui para baixo, quilo de batata doce per capita, 2,7, na China 88,7. Área plantada, em termos de 1.000 hectares, 44 mil no Brasil, na China 6 mil, em relação a 1.000 hectares. Tá? Alimentação animal, no Brasil, muito pouco, os trabalhos estão iniciando agora. Na China, 41% é destinado para alimentação animal. Amido e derivados, no Brasil nada, na China 33%. Consumo natura no Brasil 100%, na China apenas 26%. Quilo in natura per capita 2,7, na China 23%. Então, isso aqui mostra o quê? As formas de utilização da cultura da batata doce na China, que não é, né, pelo contrário, no Brasil é 100% para alimentação animal, no Brasil, na China é apenas 26%. Tá? O restante destina-se a outras formas de utilização. 100% de alimentação humana. Humana, desculpa, no Brasil 100% alimentação humana. Tá? Quais são as causas da baixa produtividade da batata doce no Brasil? Cultura de subsistência, já falei aqui. Práticas culturais obsoletas. Quer dizer, os produtores colocam a batata doce, o fato dela ser uma cultura, ser considerada uma cultura rústica, muitos produtores confundem de ser uma cultura largada, não é isso. Ela é uma cultura que resiste bem à seca, a pragas e doenças, mas não é uma cultura que você pode colocar no campo, deixar para lá que você vai querer que ela produza 50 toneladas, 100 toneladas. Isso não vai acontecer. Por isso que a média nossa do Brasil é menos de 12 toneladas por hectare. Tá? O uso de cultivares inapropriados, quer dizer, com baixa produtividade, suscetível a pragas e doenças, há nematóides, que é um grande problema da batata doce, baixa difusão de tecnologia, desconhecimento de parâmetros para a definição de aptidões de uso de cultivares e um ciclo, né, que eu já falei aqui, repito, vicioso aí, que é a subprodução, o subconsumo da cultura. Tá? Aí vem uma pergunta: qual das 3 matérias-primas aminoácidas é melhor? Na verdade, é uma pergunta, mas nós não queremos falar que uma é melhor do que a outra. Mas, comparando aqui, ó, olha a produção: batata, mandioca, batata doce. Produção anual de batata, né? 1.000 toneladas lá, quer dizer, a mandioca é muito maior. A área plantada da mandioca também é muito maior. Agora, o nível tecnológico aqui, ó, a batata é alta e a mandioca e a batata doce é baixa. Mas olha o que interessa aqui, que é importante: o ciclo da cultura. Enquanto a mandioca nós temos um ciclo de aproximadamente 18 meses, batata doce de 5,5 a 6 meses. Então nós conseguimos, dependendo da região, até 2 ciclos da cultura por ano. Nós podemos sair de uma produtividade de 40 toneladas, 50 para 100 toneladas aí ano, tá? Que é muito interessante, né? Aí, outra informação importante: a produtividade média no Brasil, ela poderia facilmente duplicar ou triplicar, com pouca coisa a ser implementada. Tecnologia simples, já estabelecida há mais de 25 anos, se de fato os produtores aplicarem essa tecnologia. A escolha de cultivares comprovadamente produtivos e mais resistentes a pragas e doenças, né, principalmente pragas do solo, mudas selecionadas, bom preparo do solo, adubação e um estande correto no plantio. Isso aí nós podemos duplicar ou triplicar essa cultura, a produtividade dessa cultura, apenas com tecnologias já disponíveis para os produtores.
que é interessante aqui, ó. O que podemos esperar da produtividade da batata doce? A curto prazo, a produtividade média pode triplicar na produção de tecnologias simples disponíveis em IAC, Embrapa, universidades, com um patamar de 30 a 40 toneladas por hectare, com cultivares mais resistentes, mudas selecionadas, um estande adequado e adubação adequada. É o que eu falei, nós temos aqui cultivares nossos e a grande maioria, não sei se todos conhecem o solo do campus JK, que é um solo extremamente arenoso, pobre. Nós temos produtividade de 60 toneladas, 50 toneladas aqui, mas a maioria com produtividade acima de 30 toneladas por hectare. E dos clones cultivados, oriundos do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. O que é importante, nós trouxemos clones de fora, por exemplo, Brasilândia, que foram desenvolvidos pela Embrapa Hortaliça, e muitos dos nossos genótipos aqui produziram bem mais do que esses materiais, porque já são materiais adaptados à região. A curto e médio prazo, ganhos adicionais obtidos com melhoramento genético e seleção de clones apropriados para a produção de álcool, de etanol, quer dizer, aqueles que tenham matéria seca, produção de amido maior, com isso nós vamos ter uma produção de álcool maior, patamar de 40 a 100 toneladas por hectare. Se conseguiu em lavras, clones próximos de 100 toneladas por hectare de raiz. Inclusive, alguns clones nossos, do banco de germoplasma da UFJM, que foram cultivados lá em lavras. Cultivares mais produtivas e com maior teor de amido. Com o apagão energético que aconteceu em 2002, né, a maioria de vocês deve se lembrar disso, aí tem até a brincadeira fazendo limão uma limonada, né? Na sequência, aí, o CNPq, né, ele aprovou, criou novas alternativas para o norte do Brasil, para a produção de etanol. E isso, né, viabilizou o estabelecimento do primeiro programa brasileiro de melhoramento genético, que visava especificamente desenvolver cultivares de batata doce com aptidão para a produção de etanol. Então ele foi liderado pelo então professor, Márcio Antônio da Silveira, da Universidade Federal de Tocantins. Ele que iniciou esse programa lá na Federal de Tocantins. Então lá, produção então de etanol, né, oriundo de genótipos de batata doce. Foi montada então a primeira usina piloto de etanol de batata doce no campus da Universidade em Palmas. Aí uma capacidade dessa indústria, uma indústria piloto, né, com 30 litros de etanol por hora, uma capacidade média de 720 litros dia. Tá? Relativamente simples essa indústria piloto. Tá? Algumas demonstrações aí. Aí lá tem alguns veículos de ônibus que são movidos a álcool de batata doce, que era, até pouco tempo, não se pensava em ver, era improvável. Isso aí. Olha que interessante essa tabela aqui. Isso aqui é o rendimento de algumas raízes de etanol, tá? De algumas raízes, né? E etanol de clones de batata doce selecionados lá pela Universidade Federal de Tocantins, no período de 97 a 2007, 10 anos. Então nós temos aqui 10 genótipos, a produção de raízes. Observa que são genótipos com produtividade acima de 30 toneladas por hectare, porcentagem de amido desses genótipos, variando aí de 18, 20 até 30% de amido, litros de etanol por tonelada de raiz, variando aí de 140, 120 até 200 litros por tonelada de raiz, litros de etanol por tonelada de raiz, e produção de litros de álcool, de etanol por hectare. Que nós temos aqui clones produzindo de 4.000 e poucos litros até 10.467 litros por hectare. Tá?
porcentagem de matéria seca desses materiais, e o que é importante, que nós não podemos deixar de falar, que é o ciclo da cultura. Num ciclo, né, de aproximadamente 5, 6 meses do cultivo até a colheita, do início do cultivo até a colheita. O que é que nós temos hoje para a cana-de-açúcar? Uma produtividade média de 74 toneladas por hectare, igual eu já falei, 6,6 mil litros de etanol por hectare. Tá? Se a gente considerar uma produtividade que é alta para a cana, média de 90 toneladas por hectare, nós temos uma produtividade aproximadamente de 8 mil litros de etanol por hectare. Qual que é o ciclo da cana? Aproximadamente o primeiro corte, 12 meses. No mínimo 12 meses. Né? Então isso aqui em 12 meses. Se a gente for considerar aqui o genótipo de batata doce, que produz mais 10 mil litros de álcool em aproximadamente 6, 7 meses. Ok? Eu não sei se vocês têm alguns materiais aqui, mas o importante é o seguinte, eu vou mostrar alguns. Nós temos aqui um programa de melhoramento da UFLA, que eu participo, né, junto com o pessoal lá, onde foi identificado nós com produtividade de 100 toneladas por hectare e de 15 mil litros de etanol por hectare. Nós temos aqui, a primeira coluna, os genótipos, que são as identificações, tá? Os códigos, e aqui a identificação dele. Produtividade de raízes, porcentagem de matéria seca, produção de etanol litros por tonelada e litros por hectare. Eu vou mostrar alguns, depois disso aqui eu posso passar a apresentação. Olha esse material aqui, ó, UFLA 007, que na verdade ele foi recodificado lá. Esse material é nosso, Diamantina BD06. Esse material é aqui da UFVJM. Produziu lá 98 toneladas de raiz por hectare, 24% de matéria seca, 129 litros de etanol por tonelada de raiz, 12,6 mil litros de álcool por hectare. E nós temos outros aqui, ó, 14 mil litros, esse material aqui é lá de Tocantins, 14 mil litros por hectare, tá? Temos outros materiais, mas importante, esse material aqui é nosso, do banco de hemoplasma da universidade, tá? Com uma produtividade de 98 toneladas de raiz por hectare. Essa tabela aqui tem um cenário bem realista. Nós temos o milho, né? Lá em Ohio, em 2008, né? Produtividade 10,7 toneladas por hectare, 420 litros de etanol por hectare, 4,4 mil litros por hectare em 4 meses. O milho no Brasil, que vai produzir 1,5 mil litros, 5 a 6 meses. A cana-de-açúcar, que nós já falamos, em 12 meses. A batata doce, se eu considerar uma produtividade de média de 11,7, 12 toneladas por hectare, que é a que nós temos de média no Brasil, vou ter 1,8 mil litros por hectare, um ciclo de 5,5 meses. Potencial a curto prazo, produtividade de 35 toneladas, eu já passo para 5,6 mil litros por hectare, no ciclo também de 5,5 meses. Médio prazo, produtividade de 50 toneladas, médio prazo dependendo do material, porque eu já tenho materiais que eu consigo isso facilmente, tá? 8 mil litros, já acima da cana. Se eu for considerar a longo prazo aqui, produtividade de 70 e 100 toneladas, posso chegar a 16 mil litros de álcool por hectare num ciclo de 7 meses de cultivo, comparado com a cana que nós temos 12 meses de ciclo, tá? O que é importante, pessoal, e eu vou falar no final, a batata doce não como uma cultura para substituir a cana-de-açúcar. A ideia não é essa. Vocês vão ver em reportagens que eu vou apresentar aqui no final. A ideia da batata doce é o quê? Ela é uma alternativa para a produção de etanol em relação à cana-de-açúcar.
Tá? O que é interessante é o seguinte, nós temos o período de entre-safra da cana-de-açúcar no Brasil, que as usinas normalmente ficam ociosas, paradas. Com a batata doce, as usinas podem funcionar nesse período. Nós precisamos para a cana-de-açúcar rotação de culturas. A batata doce pode entrar num programa de sucessão e rotação de culturas com a cana-de-açúcar, quer dizer, na mesma região, viabilizando o funcionamento da indústria, né, da refinaria de produção aí de álcool durante os 12 meses do ano. É isso que é importante, a gente quer colocar a batata doce como uma alternativa, não como uma substituição à cana-de-açúcar. Até porque a cana-de-açúcar hoje é o carro-chefe e tem uma alta tecnologia envolvida. Mas se pensarmos numa produção sustentável, numa questão de biocombustível, a batata doce, principalmente para algumas regiões do país, é uma alternativa viável. Aí outras formas, né, de uso da batata doce, mercado in natura, amido, né, sopas e outras alternativas. As ramas para alimentação animal, nós produzimos aqui no campus JK, da UFJM, cerca de 60, 50 toneladas de massa verde de ramas, né, que normalmente os produtores descartam, jogam fora, quer dizer, escolhe a raiz, joga a rama fora, quer dizer, é uma alternativa para alimentação animal para o pequeno, médio produtor e até para o grande. O resíduo proteico, que ela é rica em proteína, tá? Então, que ajuda o quê? Vai ajudar na nutrição animal. Considerando as várias aptidões, vamos pegar aqui o material, tem vários materiais aqui, nós vamos pegar esse aqui, ó, que eu citei lá, o Diamantina BD06. 98 toneladas de raiz, 12 mil litros de etanol por hectare, raízes comerciais, quer dizer, aquilo que é um padrão comercial que atende ao mercado, 51 toneladas, ramas mais folhas, 136 toneladas, proteína em ramas mais folha, que dá, em termos de quilo por hectare, dá cerca de 2.200 quilos de proteína. Isso aí é mais do que o feijão produz de proteína por hectare hoje. A gente fazer aqui o cálculo para a produção de proteína de feijão por hectare. Nas ramas, que normalmente é jogado fora. Aqui eu mostro a aptidão, esse material também que eu estou mostrando. Então a aptidão dele para quê? Para a produção de etanol, para mesa, consumo in natura, nutrição animal. Alguns materiais é só para mesa, outros só para animal. Então, cada genótipo pode ter tem um potencial específico, tá? Alguns outros coprodutos, né? A farinha, esse aqui já é o álcool de batata doce, e o resíduo proteico aí que chega até 42% de proteína. Interessante aqui, ó. Até 200 toneladas por hectare de peso fresco, ramas mais raízes, 15% de matéria seca com 11,4% em média por cento de proteína bruta, que dá até 30 toneladas de matéria seca por hectare. Por isso que eu disse no início da apresentação que a batata doce é uma cultura que tem um potencial enorme, que está subutilizada no Brasil e em outros países também. Nem todas as batatas doces são iguais, nós temos uma variabilidade genética muito grande na batata doce, tá? Colorações diferentes, colorações externas da polpa e internas, tá? Olha aqui, ó, mostra, batata doce de coloração roxa, branca, rosada, tá? Então a variabilidade genética é muito grande. A batata doce que eu falei que isso aqui, né, nem todas são apropriadas para o mercado in natura. Nós nunca conseguiríamos vender uma batata doce desse tipo. Mas para a produção de álcool, normalmente possível, tá? Sem problema nenhum. Aqui, ó, é do trabalho do experimento grande que nós estamos colhendo agora, é um orientado meu de pós-doutorado.
Ele até do Egito está aqui, está colhendo esse experimento. Nós estamos fazendo a avaliação de todos os genótipos de batata doce do banco de germoplasma da UFRJM. Tem vários, tem quase 80 materiais, eu só mostrei alguns, só para mostrar a variação que nós temos, a variabilidade genética que nós temos em termos de batata doce. Colorações aqui, essa aqui parece uma beterraba, toda roxa por dentro, né, e por fora. Essa aqui, alaranjada, que é rica em beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, né, que a sua deficiência causa cegueira, principalmente em regiões subnutridas, né, de condições de poder aquisitivo baixo, onde a população não tem condição de uma alimentação adequada. A utilização dessa batata doce como fonte de vitamina A, de precursor, né, de beta-caroteno, ela ajuda na nutrição, principalmente de crianças, tá? Então a variabilidade genética é enorme. Quais são os próximos passos, então, do Brasil? Melhoramento genético, né, para aumentar a produtividade ainda mais, resistência a pragas e doenças. Nós avaliamos um trabalho de dissertação que vai ser defendido no ano que vem, 2014, nós avaliamos até na UFLA todos esses materiais, 80 materiais que eu tenho aqui, para resistência a nematóides, melodógeno javânica e melodógeno incógnita. Então, nós estamos avaliando para resistência a inseto. Então, vários trabalhos feitos que estão sendo desenvolvidos, né, para aumentar a produtividade. Temos que trabalhar com qualidade, fixação de nitrogênio, biotecnologia, uma seleção regionalizada, principalmente visando materiais da região onde se tem um ganho genético maior. Novas tecnologias, né? Colheita mecanizada, que é um desafio. Plantio direto da batata doce, principalmente pensando na produção de álcool para grandes áreas. Nós estamos iniciando aqui também com o professor nosso da área de plantas daninhas um trabalho com resistência a herbicida, selecionar materiais onde se aplica, tem uma resistência a herbicida para controle de plantas daninhas. Um ciclo mais longo, de 9 a 15 meses, pensando na produtividade de 250 toneladas por hectare. Seleção de cultivares para a produção de álcool e a própria produção de álcool, que é a parte de extração, beneficiamento, isso tudo é incipiente, nós não temos nada de pesquisa. Ou, para não falar nada, muito pouca coisa, né? Aí vem a pergunta: a batata doce é uma matéria-prima viável para a produção de etanol? Se compararmos os dados que nós temos hoje por tonelada, cana-de-açúcar, 80 a 85 litros, batata doce, 160 a 170. Uma tonelada de raiz de batata doce poderia ser vendida por 2 vezes mais que uma tonelada de cana. 40 toneladas de raiz que se consegue facilmente hoje, 6.500 litros de etanol por hectare, que é o que a gente produz com a cana hoje, talvez um pouco mais. Batata doce é alternativa para etanol? Se o Brasil plantasse 2 milhões de hectares de batata doce, nós plantamos hoje 44 mil hectares. Se plantasse 2 milhões, a China planta 6 milhões hoje. Com uma produtividade média de 40 toneladas por hectare, aumentaria a produção anual de etanol em 2,5 bilhões de litros ano, que é um quarto, mais ou menos, talvez um quinto da produção atual de álcool. E alimentaria só com ramas 3 milhões de bois durante 365 dias. Tá? É uma alternativa? A pesquisa, o programa de pós-graduação em biocombustível pode nos ajudar aí, tem a oportunidade de dar essas respostas que são necessárias. Porque nós temos um programa hoje na Universidade de Biocombustível, né, principalmente de alternativas de produção de culturas, que eu acho que pode contribuir muito para que nós possamos, né, responder
várias perguntas, várias hipóteses em relação à cultura da batata doce para a produção de álcool. Como nós temos já essa linha no programa de produção vegetal da universidade, com o banco de germoplasma na universidade, eu acho que unificar, integrar os dois programas, né, em termos agronômicos, em termos da produção de álcool em si, eu acho que nós temos uma linha de pesquisa que pode gerar muitos frutos, não só para a universidade, o FJM, Uberlândia, mas como o Brasil. O Brasil, em termos de uma cultura com potencial de utilização para a produção de álcool. Tá? Só, né, agradecer algumas pessoas, o professor Maluf, da UF, com quem eu trabalho e tem uma contribuição muito grande nesse projeto, João Eustáquio, né, que era da Embrapa, e o professor Márcio Antônio, lá da Federal de Tocantins. Só por curiosidade, eu trouxe aqui algumas reportagens recentes. Produção de etanol, isso aqui está disponível na internet, tá? Tem até um videozinho, eu tentei baixar, mas estava demorando muito, mas vocês podem acessar. Produção de etanol à base de batata doce estimula o plantio em Mato Grosso. Lá em Mato Grosso tem uma indústria que está, uma usina, que está investindo na batata doce, justamente para uma cultura alternativa à cana na entre safra. Isso aqui é de, cadê? 2012, 7 de 2012. Do plantio à colheita foram 7 meses, batata doce, né, desenvolveu-se bem e o produtor comemora o resultado. Quase 90 toneladas lá por hectare. Elas são bem maiores que as comuns e não foi precisa adubação. São coisas que nós temos que questionar a questão de adubação, porque você pode produzir, mas não, às vezes, na produtividade potencial da cultura. Tá? Outra aqui, ó. No Nortão, né, a prefeitura quer investir na batata doce para a produção de etanol. Lá em Sinop, também no Mato Grosso. Essa reportagem aqui é de... Tinha a data aqui? Cadê? Me ajuda. 29 de janeiro de 2013? Isso aqui, ó. 29 de janeiro de 2013, tá? Também falando da batata doce para a produção de álcool. E aqui ocorreu um seminário envolvendo o Instituto de Física da Universidade Federal do Mato Grosso, né? A batata doce como fonte de matéria-prima para a produção de etanol. O evento, né, foi organizado lá envolvendo o Departamento de Química, o Instituto de Ciências Exatas da Terra, também discutindo a cultura como potencial produtora aí de álcool, alternativa de produção de álcool. Então, Mato Grosso, a universidade e algumas usinas já estão com pesquisas, estão iniciando, né, o trabalho para a produção de álcool via batata doce. E tem outras que estão disponíveis aí na internet, mas são reportagens recentes. Essa é de janeiro de 2013. Tá? Nos Estados Unidos, na Universidade do Carolina do Norte, Estado da Carolina do Norte, tem um pesquisador, Riego, também está trabalhando com a cultura, né, com o propósito de produção de etanol. Então, é uma linha de pesquisa que acho que nós temos que nos debruçar, investir, que eu acho que pode ser muito, tenho certeza que pode ser muito significativa aí para as universidades e para o Brasil. Tá? Obrigado à participação, estou à disposição aí de vocês. Bom, primeiramente, uma salva de palmas ao professor Walter.